Boa noite. Boa noite. Os casos de Covid-19 passam de 9 milhões no mundo. Mais de 1.100.000 no Brasil. De cada 100 mortes por coronavírus no planeta, 10 são no nosso país. E o Ministério da Saúde está sem titular desde 15 de maio. Um shopping que fica entre duas cidades se divide entre lojas abertas e outras que precisam ficar fechadas. O estado do Rio tem a segunda troca de secretário de saúde na pandemia. A Defensoria Pública da União ajuda quem tem direito ao auxílio emergencial, mas não recebeu. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, diz que há indícios da existência de uma associação criminosa para a organização de atos antidemocráticos. E que deputados bolsonaristas são suspeitos de usar dinheiro público para financiar essas manifestações. Um ex-advogado de Sérgio Cabral assume a defesa de Flávio Bolsonaro no inquérito das rachadinhas. A polícia afasta 2 PMs envolvidos no estrangulamento de um jovem na Grande São Paulo. E o presidente americano Donald Trump anuncia a suspensão de vistos de trabalho até o fim do ano. O Jornal Nacional começa agora. O número de mortos pela Covid-19 no Brasil chegou a 51.407, segundo o consórcio de veículos de imprensa. De ontem para hoje foram registrados 748 óbitos. O número de infectados desde o início da pandemia chegou a 1.111.348. 24.358 casos foram registrados nas últimas 24 horas. O Ministério da Saúde está há 38 dias sem um titular. Desde que o general Eduardo Pazuello assumiu o cargo interinamente, o Ministério tentou restringir o acesso aos dados sobre a pandemia e tem reduzido cada vez mais a importância das entrevistas diárias sobre ações do governo. O país já ultrapassou 1 milhão de casos confirmados de Covid-19 e 50 mil mortes. E o Ministério da Saúde ainda não se manifestou. Em entrevista, rede social, nada. Tem sido assim há mais de um mês, desde que Eduardo Pazuello assumiu o ministério interinamente no lugar de Nelson Teich. No início de junho, as informações sobre a Covid no país começaram a sair cada vez mais tarde. O Ministério mudou o modelo dos boletins encaminhados à imprensa e publicados no site oficial. Passou a omitir os números totais de infectados e de mortes registradas desde o início da pandemia. O Jornal Nacional questionou o Ministério da Saúde sobre as críticas dos especialistas. Em nota, a assessoria afirmou que vem aprimorando as ferramentas de informação sobre a Covid, que a atual plataforma permite a análise da evolução da doença por região e por município, e ainda que outros aprimoramentos estão sendo preparados. A assessoria do Ministério declarou que lamenta cada morte e se solidariza com as famílias. Em Natal, a crise no combate ao coronavírus ganhou um novo ingrediente nesta segunda-feira. Dos mais de 250 ônibus que deveriam circular na capital do Rio Grande do Norte durante a pandemia, só 10 saíram das garagens. Os motoristas entraram em greve, o que provocou muita aglomeração. Teve ônibus que saiu com a porta aberta, de tão lotado. Várias pessoas entram dentro do ônibus e a gente, a qualquer momento, pode se contaminar. A taxa de isolamento no fim de semana registrou o pior índice desde o começo da pandemia. Há 3 semanas, todos os leitos de UTI estão ocupados na rede pública da região metropolitana de Natal. Hoje, o Ministério Público Federal, o Estadual e o do Trabalho recomendaram ao governo do estado e às prefeituras para não diminuir o isolamento social, mesmo com a reabertura gradual do comércio prevista para depois de amanhã. Todos os locais, aqui no Brasil e fora do Brasil, em que os critérios e os indicativos necessários para haver uma abertura das atividades econômicas, quando foram desprezados tais critérios, o resultado foi absolutamente desastroso. De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Norte, 200 pessoas morreram sem acesso a um leito de UTI no estado. Não quer dizer que essas pessoas, se tivessem chegado a um leito, tivessem sobrevivido. Mas quer dizer que elas não tiveram a chance.
O governo do Rio Grande do Norte declarou que vai avaliar a recomendação. O estado tem 19.910 casos de Covid e 730 mortes. Na região sudeste, em São Paulo, a Prefeitura de Campinas recuou na flexibilização e fechou o comércio não essencial. As imagens feitas dentro da UTI do Hospital Ouro Verde, em Campinas, mostram todos os leitos ocupados. Nos hospitais da rede municipal, não há mais vagas faz mais de uma semana. Só existem leitos na rede estadual e particular. Mas a taxa de ocupação de UTIs na cidade é de quase 90%. A Prefeitura planeja abrir novos leitos. Nós vamos criar mais ou menos 150 leitos no total, sendo que 35 desses leitos são de UTI Covid. Os outros nós vamos utilizar como leitos de retaguarda. Nós temos tido, eventualmente, problemas do doente já ter alta da UTI e não temos o leito intermediário, e isso dificulta a entrada de um outro leito, de um outro paciente num leito de UTI. A alta taxa de ocupação nos leitos de UTI obrigou a Prefeitura de Campinas a determinar um novo fechamento no comércio de rua e shoppings. A medida, que começou a valer hoje, tem prazo de uma semana, mas pode ser prorrogada se os números não melhorarem. Campinas havia autorizado a reabertura do comércio no dia 7 de junho, quando havia 2.632 casos confirmados na cidade. Hoje, são 5.751. O aumento de 118% em 2 semanas levou a Prefeitura a voltar atrás na decisão. Economicamente, eu acho ruim, né? Para a economia, para a gente, é ruim. Mas ainda eu consigo entender da necessidade do fechamento. Na região metropolitana do Recife, os shopping centers reabriram. Depois de 3 meses, as lojas estão funcionando com horário reduzido e restrição na quantidade de clientes. Depois de um fim de semana de muita aglomeração em Florianópolis, a Prefeitura anunciou uma série de restrições para depois de amanhã. Entre elas, fechar shoppings, academias e arenas esportivas, liberar praias somente para esportes e pesca, restaurantes, bares e lanchonetes só durante a semana e com horário reduzido. E o uso de máscara passa a ser obrigatório. Em Goiânia, a Justiça proibiu que o comércio reabrisse hoje. O pedido do Ministério Público de Goiás se baseou no aumento das infecções e na taxa de ocupação das UTIs, que chegou a 95%. A Prefeitura de Goiânia recorreu da decisão. Os casos de Covid estão se espalhando no estado de Goiás. Em um mês, o número de pessoas infectadas em Goiás aumentou em mais de 600%. Iniciativas de grandes empresas têm ajudado a dar a real dimensão do avanço da doença no estado. Elas começaram a fazer exames da Covid-19 em todos os funcionários. Além do isolamento social, a testagem em massa é uma das recomendações da Organização Mundial de Saúde para enfrentar a pandemia. Só com exames é possível identificar os infectados, mesmo que não tenham sintomas, e a partir daí definir medidas para evitar a transmissão da doença. Os assintomáticos que testaram e deram positivo, e aí a gente consegue diminuir esse contato desses assintomáticos e eles não contaminarem outras pessoas. Em Rio Verde, comércio e indústrias chegaram a fechar por 2 semanas depois de uma explosão de casos de Covid-19 no município. Em um mês, eles saltaram de 35 para mais de 5.500. Os números dispararam depois que 7 fábricas e frigoríficos testaram os 15 mil funcionários. As empresas elas estão nos fornecendo os kits. Nós, o pessoal, toda a infraestrutura e logística para que essas coletas aconteçam no menor tempo possível. Os polos industriais de Jataí, Santa Helena e Anápolis também começaram a fazer exames em todos os funcionários. Eleva o número de confirmados, né? A população às vezes até assusta, mas dá mais fidedignidade para a gente fazer a análise. Abordagens conjuntas em relação ao funcionamento daquela empresa, a modificação de algum protocolo e até mesmo eventual fechamento temporário. Empresas no Brasil estão se empenhando em ajudar nessa crise do coronavírus.
A indústria farmacêutica GSK Brasil está destinando 8,5 milhões de reais para iniciativas contra os efeitos da pandemia. Para minimizar o impacto da crise para os pequenos empreendedores, a empresa antecipou o pagamento para 71 fornecedores. A GSK Brasil também distribuiu de graça 20 mil unidades de complexo vitamínico e 10 mil itens de limpeza e higiene para hospitais de campanha no Rio. Em parceria com a Fundação de Apoio à Fiocruz, a empresa doou 60 mil unidades de álcool em gel para as comunidades de Manguinhos e da Maré, também no Rio de Janeiro. Nessas doações, tentamos atingir o maior número possível de pessoas que mais precisassem. Vamos continuar colaborando até ao final da crise, a gente não sabe quando é, mas estamos todos motivados e orgulhosos em poder desempenhar esse papel. Em Belo Horizonte, cientistas estão investigando os locais com maior concentração do novo coronavírus. O perigo pode estar ao seu lado, invisível. Qualquer lugar pode servir de abrigo para o coronavírus. Muito preocupada porque aonde eu encostar eu posso levar para minha casa. A preocupação não é nem com a gente, são com os outros, né? O que a gente não vê no dia a dia, o pesquisador procura e tem condição de encontrar. É o que está acontecendo agora. A Universidade Federal de Minas Gerais está coletando material em diversos locais da capital. O coronavírus pode estar no meio do caminho de muita gente. É trabalho de investigação. Em vez da lupa, o SWAB. Essa haste de algodão, que também é usada no teste em pessoas, serve para coletar o material em diferentes superfícies. Aqui dentro a gente tem uma solução de inativação. Essa solução ela inativa o vírus, ou seja, ele não mais pode infectar uma pessoa, ele não é mais infeccioso. Porém, ao mesmo tempo, essa solução ela vai manter o material genético do vírus, que é o RNA que a gente vai investigar no laboratório. A análise de mais de 800 amostras encontrou o vírus em pelo menos 50 pontos na região central de Belo Horizonte, em estações de ônibus, corrimãos, calçadas e praças. A presença do coronavírus em superfícies públicas representa não só um indicativo de que pessoas doentes estão circulando na cidade, mas também caracteriza um possível fator de risco de infecção de novas pessoas. Nos hospitais do Brasil, milhares de profissionais estão atuando contra a pandemia. É uma experiência que eles relatam aqui, no Jornal Nacional, todos os dias. Quem faz isso hoje é a administradora hospitalar Caroline da Cruz de Lima, de Curitiba. Tive a minha vida impactada pela Covid-19 como todos vocês tiveram, desde cancelamento de férias, a ter que sair da casa dos meus pais, porque eles fazem parte do grupo de risco, ou ter tido a rotina de trabalho completamente transformada. Desde criação de novos fluxos, novos espaços de atendimento, novas tecnologias, e tudo isso para garantir a segurança do paciente e dessa pessoa que está lá na ponta prestando assistência. Jamais imaginava que, sendo administradora, eu poderia contribuir para salvar vidas e descobrir que eu posso. E isso só reforça para mim que todo mundo pode ajudar nesse momento, seja se protegendo, respeitando as regras, passando informações para frente de forma correta. E a única certeza que a gente pode ter nisso tudo é que isso vai passar, que a gente vai fazer isso passar. O Ministério da Saúde registrou 1.106.470 casos de coronavírus no Brasil desde o início da pandemia. 21.432 novos infectados de ontem para hoje. 51.271 brasileiros morreram da doença até agora, segundo o Ministério. Nas últimas 24 horas, foram registrados 654 óbitos. No mundo todo, o número de casos de Covid-19 passou de 9 milhões. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse hoje que a politização agravou a pandemia. Tedros Adhanom discursou num fórum virtual sobre saúde, organizado em Dubai. Ele lembrou que o mundo demorou 3 meses para atingir a marca de 1 milhão de casos. Já o último milhão foi registrado em apenas 8 dias. O chefe da OMS disse: essa é muito mais do que uma crise de saúde. É uma crise econômica, social e, em muitos países,
política também. A political crisis. E foi além. Os efeitos vão ser sentidos por décadas. Segundo ele, a maior ameaça que enfrentamos agora não é o vírus, e sim a falta de solidariedade e de liderança global. E avisou, não podemos vencer essa pandemia num mundo dividido. Mais tarde... Começou nesta segunda-feira a segunda fase de reabertura da economia da cidade de Nova York. 300 mil trabalhadores puderam retomar as atividades. Clientes ansiosos faziam fila na frente de uma das maiores lojas de departamento de Nova York, mas para entrar, só de máscara. A partir de agora, lojas, escritórios e salões de beleza podem retomar atividades com 50% da capacidade. A dona deste salão diz que já tem fila de espera e que todo mundo tem que medir a temperatura. Bares e restaurantes reabriram com mesas do lado de fora. Os donos deste dizem que improvisaram, mas que os clientes estão gostando. Como o serviço só foi autorizado a ser feito assim, do lado de fora, muitas vezes as calçadas não são suficientes, porque as pessoas precisam passar. Então, bares e restaurantes foram autorizados a usar parte da rua. Essa aqui, que antes era reservada só para o estacionamento de veículos. A Arábia Saudita vai limitar a peregrinação à cidade sagrada de Meca por causa da pandemia. No fim de julho, só quem mora no país poderá participar do chamado Hajj. A peregrinação é um dos 5 pilares do islamismo e atraiu mais de 2,5 milhões de pessoas no ano passado. A seguir, o Estado do Rio tem a segunda troca de secretário de saúde na pandemia. A Defensoria Pública da União começa a ajudar quem tem direito aos R$ 600 do auxílio emergencial, mas ainda não recebeu. Depois de ouvir médicos e epidemiologistas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse hoje que o tribunal propõe o adiamento das eleições de outubro deste ano para o período entre 15 de novembro e 20 de dezembro. Mas ressaltou que cabe ao Congresso definir a mudança da data. O ministro Barroso disse ainda que conversou com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e que há um consenso no sentido de que não sejam prorrogados os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores. Por causa da pandemia, o INSS prorrogou até 10 de julho o atendimento remoto aos segurados, pelo site, pelo aplicativo e por telefone. As agências só vão voltar a funcionar no dia 13 de julho e priorizando serviços que dependam do atendimento presencial, como perícia médica, por exemplo. Para evitar aglomerações, os segurados sem agendamento não vão ser atendidos nas agências. E começou a funcionar hoje um serviço da Defensoria Pública da União para ajudar quem tem direito aos R$ 600 do auxílio emergencial, mas ainda não recebeu. Mãe de um bebê de 6 meses e sem trabalho, Leonice recebeu um não como resposta ao pedido de auxílio emergencial. Tinha que ter o direito de receber, né? Porque desempregado, né? Com filho pequeno, era para receber, né? Ela está entre os 41 milhões de brasileiros que até agora foram considerados inelegíveis para conseguir a ajuda do governo federal. A Defensoria Pública da União e o Ministério da Cidadania criaram um serviço para ajudar a resolver pendências que estão bloqueando o pagamento da ajuda emergencial. O atendimento é feito só pela internet ou por telefone e apenas para pessoas que moram em áreas cobertas por uma representação da Defensoria da União. São 70 unidades da DPU que atendem moradores de 1.830 cidades brasileiras. No site do JN na internet, você encontra o contato de cada unidade da Defensoria Pública da União. Hoje, uma sobrecarga de acessos tirou o site da Defensoria do ar. Segundo a DPU, entre 10 da manhã e meio-dia, foram 5 milhões de acessos. A DPU declarou que os defensores vão ter acesso à plataforma do Ministério da Cidadania, que concentra os dados de quem pediu o auxílio emergencial para tentar acelerar a solução dos casos.
É como se fosse um acordo extrajudicial. Você evita entrar na justiça, evita audiência, evita, enfim, toda a sobrecarga que um processo judicial tem, além do custo, né? Então, a ideia é tornar mais eficiente esse processo. Tornar mais eficiente, inclusive para atender mais pessoas. É a esperança de Leonice. A seguir, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, vê indícios de uma associação criminosa no financiamento de atos antidemocráticos. Um ex-advogado de Sérgio Cabral assume a defesa de Flávio Bolsonaro no inquérito das rachadinhas. Morreu hoje, aos 80 anos, o diretor de cinema Joel Schumacher. Ele nasceu em Nova York, começou a carreira como figurinista. Os primeiros sucessos como diretor foram O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas e Os Garotos Perdidos, na década de 1980. Na década seguinte, foi escolhido para dar continuidade à série de filmes do Batman, dirigindo Batman Eternamente e Batman e Robin. Joel Schumacher tinha um câncer. O presidente americano Donald Trump decidiu suspender até o fim do ano a concessão de alguns vistos de trabalho para estrangeiros. A medida não afeta quem já possui o visto. O decreto, que entra em vigor depois de amanhã, suspende a emissão de vistos para centenas de milhares de estrangeiros que vêm aos Estados Unidos já contratados para trabalhar em postos qualificados, em áreas como informática, engenharia e pesquisas médicas. Alguns vistos de estudantes que dão permissão de trabalho tampouco serão emitidos. A medida não atingirá pessoas contratadas para trabalhar no setor de preparação e distribuição de alimentos e no combate ao novo coronavírus. O governo Donald Trump afirma que mais de 525 mil empregos que seriam preenchidos por estrangeiros ficarão disponíveis a americanos agora que a economia dos Estados Unidos está abalada pela pandemia. Empresários do país dizem que o efeito poderá ser negativo e setores estratégicos como os da alta tecnologia e de manufaturados vão perder a capacidade de preencher postos essenciais. Uma cidade da Sibéria, no Círculo Polar Ártico, registrou temperatura de 38 graus Celsius no fim de semana. 38. Meteorologistas do norte da Rússia afirmam que esse é um recorde histórico, 18 graus acima da média normal de junho. No inverno, a temperatura nessa mesma região pode atingir mais de 60 graus negativos. Estudos apontam que o Ártico pode estar se aquecendo 2 vezes mais rápido que a média global. A Anny Lotterman vai contar para a gente agora como fica o tempo aqui no Brasil. Oi, Anny, boa noite. O inverno começou quente, hein? Pois é, o destaque por aqui também é o calor, né, Renata? Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Olha, as temperaturas estão acima da média para essa época do ano. No Rio de Janeiro e Campo Grande, amanhã, por exemplo, a temperatura chega aos 30 graus. Em Goiânia, 29, 36 em Cuiabá, 28 em Vitória e 27 em São Paulo e também Florianópolis. O sol aparece nesta terça-feira em grande parte do país e a chuva se concentra só nas bordas do Brasil. Extremo sul do Rio Grande do Sul, faixa leste do Nordeste e nessa parte do Norte. E mesmo nas áreas com chuva, não espere muita coisa não, tá? Entre 10 e 20 milímetros em Rio Grande, Salvador e também Boa Vista. Uma chuvinha qualquer já iria aliviar a secura no centro do país, especialmente nessa área mais avermelhada, onde a umidade do ar amanhã deve ficar abaixo dos 20% e o ideal é 60%. Já os ventos trazem boas notícias para o Nordeste. No último sábado, a região teve um pico de produção de energia eólica. Em 1 minuto, foram mais de 10 mil megawatts, o que daria para atender toda a região Nordeste. Desde 2006, quando a ANS começou a monitorar a produção da energia, nunca tinha alcançado essa marca. E o que favorece esse tipo de geração nessa época do ano é a posição dessa alta pressão aqui, que vai ficar por aqui o inverno todo. Além de jogar umidade para o Nordeste, mantém o vento forte e constante. Cenário ideal para a produção de energia eólica. Que os ventos continuem trazendo boas notícias para a gente, né, Renata? Isso, viu? Só a gente precisa aproveitar bem o potencial aí dos nossos ventos para geração de energia. Obrigada, Anny. Até amanhã. Até amanhã. São Paulo voltou a registrar casos de violência policial no fim de semana. Carapicuíba, Grande São Paulo.
O policial coloca o joelho em cima do peito deste homem negro. Ele se debate até desmaiar. Foi ontem, numa abordagem. A imagem lembra outra que correu o mundo. O caso do segurança George Floyd, que morreu depois de ter sido sufocado por um policial nos Estados Unidos, o que provocou uma onda de protestos contra o racismo e a violência policial. O advogado Frederic Wassef já não faz parte da defesa do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos. O novo advogado contratado por Flávio Bolsonaro é Rodrigo Rocha. Rocha defendeu o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, até 2018, quando Cabral decidiu fazer delação premiada. Rodrigo Rocha também é advogado da família do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, condenado por tortura durante o regime militar e homenageado por Jair Bolsonaro no voto pelo impeachment de Dilma Rousseff. Rodrigo Rocha é irmão da advogada que já defende Flávio Bolsonaro em processos eleitorais, Luciana Pires. Ontem à noite, Flávio Bolsonaro postou nas redes sociais uma mensagem de agradecimento ao seu ex-advogado Frederic Wassef, a quem chamou de leal e competente. O senador escreveu que Wassef decidiu deixar a defesa por acreditar que estava sendo usado para prejudicar a ele, Flávio, e ao presidente Jair Bolsonaro. Empresas ligadas à ex-mulher de Frederic Wassef têm contratos milionários com o governo federal. Ela já foi condenada por improbidade administrativa e proibida de fechar acordos com o setor público. E recorreu. A empresária Maria Cristina Bonner-Léo. A empresa, ligada à ex-mulher e sócia do advogado Frederic Wassef, recebeu 41 milhões e 600 mil reais durante a gestão de Jair Bolsonaro, como mostrou o portal UOL no domingo. Uma filha de Maria Cristina, Mariana, consta como sócia fundadora da Global Web Outsourcing. Até ontem, Frederic Wassef era o advogado do senador Flávio Bolsonaro e chegou a ser apresentado também pelo presidente Jair Bolsonaro como seu defensor no inquérito da facada. Wassef era um assíduo frequentador dos Palácios do Planalto e da Alvorada, residência oficial do presidente. Sérgio Lima, dono da Inclutec, disse que prestou serviço a deputados da base do governo, mas que jamais teve conduta que violasse a democracia. A deputada Bia Kicis disse que os gastos foram para a divulgação do mandato parlamentar, que isso está previsto no regimento da Câmara e que não houve qualquer manifestação antidemocrática da parte dela. Giga Peixoto disse que contratou uma empresa de marketing para realizar a personalização das páginas nas redes sociais, tudo dentro da legislação, e que nessas páginas jamais existiu conteúdo antidemocrático. A deputada Aline Sleutis disse que em momento algum houve financiamento ou qualquer forma de apoio a atos de cunho antidemocrático. A assessoria do general Girão disse que todas as contratações seguiram a lei e a ética e que o deputado não concorda e nunca se manifestou a favor do fechamento do STF ou de eventual quebra da normalidade democrática. No inquérito que investiga as manifestações antidemocráticas, a Procuradoria-Geral da República detalhou mensagens postadas por parlamentares incentivando e apoiando esses atos. O ministro Alexandre de Moraes determinou, na decisão que autorizou a operação do último dia 27, que postagens de parlamentares sobre os atos antidemocráticos não sejam apagadas. A PGR listou algumas delas. O deputado Júnior Amaral participou de manifestação no dia 19 de abril e escreveu que nunca ouviu tanto vagabundo falando de Constituição como naquela data. Concluiu dizendo que, para eles, só não vale a parte em que todo o poder emana do povo. O deputado Ottoni de Paula utilizou a expressão vagabundo para comemorar os atos inconstitucionais. A expressão consta numa foto contra o vírus do STF e do Congresso. E o parlamentar escreveu: disso o político vagabundo tem medo. Está feita a correção. O Jornal da Globo é depois da sessão Globoplay. Boa noite. Boa noite e bom fim de semana.